Pessoal, agora a gente está indo para o nosso último bloco. A gente vai falar um pouquinho de gestão. E talvez, assim, fazendo uma reflexão para o empreendedor, né, para o gestor, enfim, quando você entra para entender o que é gestão, né, Alberto, é uma coisa que é muito subjetiva e grande. Eu estava conversando aqui com o pessoal da GR Studios, né, com o Marco, é o Davidson? Isso aí, beleza. Sobre essa questão, porque assim, quando você vai falar gerir alguma coisa, principalmente quando você está no negócio, é tanta área de conhecimento que você tem que ter, mas é o que você falou, talvez ali você conhecendo o mínimo, não sendo expert em tudo, você consegue fazer bem um básico que vai te ajudar a potencializar. Então, olhando hoje de estratégia, de concepção de negócio, né, a gente entra muito na questão da cultura. Né, e eu vejo a cultura como o seguinte, você tem N definições de cultura, é uma coisa muito subjetiva, mas vai muito da mentalidade, da própria percepção do empreendedor, que ele vai precisar investir tempo e dinheiro, de certa forma, para poder aprimorar esses mecanismos de gestão e gerir desde a concepção até a sustentação e a perenidade do negócio. Então, Alberto, vamos começar a falar um pouquinho como cultura. Como é que você vê essa questão de cultura? Né? Uma dica que você daria para qualquer empreendedor ou até mesmo para uma pessoa que tem uma posição executiva que tem uma responsabilidade de gerir muito grande alguma coisa. Esse é um ótimo ponto, né? Como você bem destacou, gestão é uma coisa extremamente complexa, porque envolve muitas áreas de conhecimento, né? Como a gente falava antes, dos negócios mais simples, a botar um foguete em Marte, você precisa de compor vários conhecimentos e, enfim, esse quebra-cabeça. Mas tem um aspecto que ele, em princípio, ele é mais especializado, mas não precisa ser tanto, que é a questão cultural. Ele vale para a empresa, vale para a sociedade, e essas coisas andam mais ou menos juntas, né? Então, tentando traduzir um pouco o que a gente chamaria de cultura, né, de uma organização, por mínima que ela seja, né? É como as coisas são no dia a dia e, sobretudo, como as pessoas acham que é o certo fazer numa empresa. Então, se a cultura é de todo mundo cochilar depois do almoço, existe isso na Europa, acho que ainda existe até hoje, em alguns lugares do mundo. Na Espanha isso existia até um pouco tempo Pô, atrás. isso é bem legal, hein? Não, tem até estudo que diz que isso ajuda muito Não, sem dúvida, na sem dúvida. produtividade de tarde. É uma coisa de 30 minutos. Se eu entrar numa empresa, mesmo que isso faça bem para mim, isso aqui no Brasil culturalmente não existe. Né? Não conheço nenhum caso. Acho que só no Maranhão tem uma cidade que o pessoal tem Pois é. a tal da sexta, né? Porque aquilo é visto como uma coisa que é o certo. Né? Então, cultura é isso. São hábitos, crenças, que através nas empresas, ou de regulamentos, ou de práticas, viram o que é certo. Só que isso não nasce do nada. Né? Aliás, pode até nascer do nada, mas é bom que não nasça, senão é aquilo que eu falei, vira improviso. Aí você vai ter um cochilando e o outro não cochilando. A tendência não, se os comportamentos forem muito díspares, né? Você não vai chegar em lugar nenhum. Mas por que a gente tem que ter esta consciência, né? Porque, na verdade, essa cultura, né, esse ente que se chama de cultura, na verdade, são comportamentos. E como a gente falava antes, essa maneira de se comportar de todo mundo, do dono da empresa, do presidente da empresa, por aí vai, todos os níveis, vamos chamar assim, hierárquicos, até o nível mais operacional possível, é o que vai, no final, definir como quem está de fora da empresa, clientes, ou a sociedade em geral, vê, percebe ou até se materializa no teu produto ou serviço, e quem está dentro também. São os comportamentos. E a cultura, entenda-se então a cultura como o que vai definir como você se comporta. Vamos chamar assim. Agora, ela não nasce do nada. Ela, na verdade, ela é uma construção, né? Até virar hábito, até virar o que é aceito como certo. E ela e precisa ser, tem um aspecto intencional, isso que eu chamo de construir, né? Ou seja, eu quero que na minha empresa todo mundo tenha liberdade de falar. Isso é um aspecto cultural. Sim.
E incentivar que fale, né? Aí é que está. Isso é que eu chamo de de ser intencional. Quando eu crio mecanismos para falar, incentivo e não puno se eu ouvir alguma coisa que eu não gosto, eu estou construindo uma cultura que dá voz às pessoas. Porque também não adianta dar voz e não ouvir. Também não adianta dar voz e punir se eu não gostei do que eu ouvi. Então, cultura é baseada em princípios. Na verdade, a sociedade vive harmonicamente se for baseada em princípios. Há muitos anos atrás, muito tempo, o Stephen Covey, aquele dos 7 hábitos das pessoas eficazes, eu assisti uma apresentação em São Paulo dele ao vivo, em que ele ficou quase que a hora inteira que ele estava falando, dando valor aos princípios. É isso que caracteriza o ser humano. Quais são os meus princípios? Né? As religiões têm princípios. Aliás, as religiões são, acho que, muito caracterizadas por princípios. E que cria aí, né, uma cultura forte, né, de grupo. Exatamente. Perfeito. É a cola, né? Até as coisas mais técnicas. A gente conversava um pouquinho antes, né? O PMI, mais recentemente, publicou princípios que percebeu que, mais do que a técnica, os princípios são mais constantes no tempo e eles são os direcionadores do teu comportamento. Perfeito. Só o pessoal saber, o PMI é a maior associação profissional do mundo de gerenciamento de projetos, pessoal que está assistindo a gente. Então, princípios, valores, né? Aquela coisa do propósito que a gente falava antes, ela está muito ligada no princípio. Sim, sem dúvida. Ou seja, se você entende como um princípio da igualdade, você vai contratar, e está provado que diversidade, igualdade ajudam, por exemplo, na inovação, não só porque está escrito no livro, você fez um treinamento dizendo, porque não vai funcionar. Se você tiver um processo de recrutamento e de desenvolvimento interno que valoriza a diversidade, só porque você leu no livro, veio um consultor dizendo que isso vai ajudar você, são as ideias diferentes, pode até funcionar, mas não vão funcionar tão bem se a tua cultura... E isso é medido, né? Não adianta você ter um processo de recrutamento inclusivo e 5% dos cargos de liderança não forem ocupadas por pessoas mais diversas. Então, sem dúvida. Que aí você está dizendo só que faz, mas que você não está fazendo. Você não está cumprindo o propósito daquilo. Exatamente. Perfeito, perfeito. Exatamente. Aí entra de novo a história do autoconhecimento, porque você está fazendo não porque você como pessoa valoriza, mas porque alguém falou, e da empatia. Você vê como as coisas estão ligadas. E esse ponto da cultura ajuda a gente a puxar o segundo ponto fundamental da gestão, aliás, talvez o principal ponto da gestão, que é a liderança. Eu, até um tempo atrás, dizia assim, que não existe empresa melhor que o seu RH. O que eu queria dizer com isso? É o RH que é o responsável. O RH é a área de gestão de pessoas, com o tempo parou de se chamar de RH, vamos entender. É o RH que é o responsável por recrutar, desenvolver, definir benefícios, avaliar performance, recompensa e finalmente desligar. Se isso não rodar muito bem, a melhor empresa do mundo não vai ser tão boa, porque como é que ela vai tratar o teu sistema de... Essa palavra não é boa, né? Vou chamar de tratar as pessoas diante delas serem teus empregados, até elas saírem adequadamente. Isso é uma trava. Com o tempo eu percebi que é mais do que isso. Não existe empresa melhor que a sua liderança. Eu posso ter liderança boa em empresa que não vai ter sucesso. Agora, se a liderança, depois a gente vai entender o que é essa liderança boa, né? Não sei nem se esse é o melhor termo. A empresa não vai ter sucesso. Até porque a liderança, desculpa, Alberto, vai influenciar o comportamento. Vamos lá. Você pegou um ponto fundamental. Eu falava das características das pessoas, de autoconhecimento, empatia, aprendizado, adaptação. O líder tem que se conhecer. Sobretudo porque ele dá o exemplo. Então, já pensou? Numa empresa que valoriza o cliente,
que diz que valoriza o cliente, o líder não se comporta dessa forma, porque isso vai aparecer no dia a dia. Vai aparecer se ele cortar o orçamento de uma iniciativa de, por exemplo, uma pesquisa ou qualquer coisa que seja para melhorar a experiência do cliente. Ele pode não perceber, mas ele não valoriza isso. Realmente. Ele está fazendo porque leu no livro, porque é obrigado, etc, etc, etc. Então, essa questão de dar o exemplo, absolutamente fundamental. O líder é um espelho para o liderado. Dentro de casa a gente é para os filhos. Nós não exercemos esse papel de liderança. Deixa eu só pegar um exemplo. Você estava falando, estou refletindo. No início da minha carreira, eu comecei a carreira em 1999, na Xerox, e meu pai falou assim para mim, olha, o maior investimento que você pode fazer para você é em educação. Pois é. Isso ele falou lá atrás. Olha, acho que eu estava no 2º grau ali, né? E influenciou. Influenciou a minha vida inteira, a minha carreira inteira. Porque até hoje eu pratico que isso foi um princípio que ele botou e falou, não, realmente eu tenho que ter consciência disso. Então, você falou uma outra palavra que é uma influência. Vamos guardar ela aqui. Porque ela vai ser uma consequência dessa construção. O líder também tem uma capacidade de influenciar natural, mas é para o bem e para o mal. Eu costumo dizer, eu vou falar logo de influência, que o líder estimula bons comportamentos, mas o mau líder estimula maus comportamentos também. E é impressionante como essa capacidade de influenciar para o bem ou para o mal pode fazer a diferença. Eu, infelizmente, tive a oportunidade de conviver com alguns líderes que não tão bons ou ruins, e uma das características que era perceptível era o mau exemplo, ou seja, a capacidade de influenciar, infelizmente, nós não podemos ser românticos, o ser humano tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Né? No sentido de que ninguém é perfeito. E a liderança pode potencializar o bom e pode potencializar o ruim. Não só pelo exemplo, mas pelo poder que tem de premiar. Se você premiar o mau comportamento, você vai reproduzir o mau comportamento, independente do exemplo que você der. Então, empatia. Não há como liderar sem se preocupar com o outro. Ainda mais hoje em dia. Infelizmente, o grande indutor disso é, em alguns casos, é difícil ser empático. Ninguém vai confessar que não é empático. Todo mundo vai dizer que se preocupa com os outros. Só que é muito mais difícil do que parece. Não deveria ser, mas é. Não sei exatamente por quê. Como isso se conecta com a cultura? Se o líder tem um aspecto antes, fundamental. Então a gente já falou, o líder é um exemplo, perfeito. Ele é um influenciador e um indutor de comportamento. Agora, ele tem que entender ali também o seguinte, o papel dele, ele tem uma componente de controle, aquela componente, vamos chamar assim, mais hard, eu não gosto do termo hard, uma coisa mais forçada, né? Eu vou chamar de gestão, sim. Mas essa gestão depende de gente para funcionar? Sim. Então, a base para essa gestão funcionar é pessoa motivada, saudável, isso tem a ver com bem-estar. Então, esse motivado, saúde mental, ainda mais hoje em dia, anda junto, e o líder tem um papel nisso, comprometido, capacitado. Porque eu também tenho que entender que se eu espero que a pessoa faça alguma coisa, aquela história do treinamento do garçom, eu tenho que dar condição para ele. Certo. De alguma maneira. Finalmente, entendendo isso, definindo os princípios, é uma escolha da liderança a cultura que vai imperar ou vai existir na organização. Ela é uma criação da liderança. Mas é mais do que uma criação da liderança. Eu li uma vez, assim, cabe à liderança
definir a cultura, vamos chamar assim, que quer, e implantar. Mas se depois você não administrar essa cultura, e a gente já vai entender o que é o administrar, ela vai administrar você. Sem dúvida. Você vai ficar refém. Exatamente. Então, o que é esse administrar? É a atenção constante, porque o ambiente não muda. O ambiente muda e as pessoas mudam. Não estão falando de comportamento? Você tem que ficar olhando isso o tempo todo. A atenção é o que eu chamo de administrar, porque aí você vai fazendo as correções, a cultura vai ter que mudar também. Perfeito. Para ela ficar sempre alinhada. Então, estamos falando de gestão. A gestão tem a disciplina de gestão, aí nós vamos falar de estratégia, processo, Ferramenta, tecnologia, perfeito. Estruturas, etc. Que é o meio. Que é o meio. Perfeito. É que ela tem a ver com o Simon Sinek. falava, do como e do o quê. Mas é o porquê. E aí ele tem a ver com o aspecto humano do autoconhecimento, da empatia, da consciência, da mudança, do aprendizado. Tem a ver com princípios, valores, com propósito, com liderança, que se traduz em comportamento, que a gente chama de cultura. Isso é interessante porque, né, a gente vai falar de cultura, a gente não pega a cultura na mão, né? Então, você deu um caminho e para mim, eu sintetizo da seguinte forma. O líder, ele tem ali o que chegar no resultado, na maioria das vezes. Vai ter que ter algum tipo de resultado que ele vai ter que chegar, por isso que ele está liderando. Vai botar o pessoal aqui, nós vamos chegar aqui. Aí você tem o caminho que precisamos fazer isso porque eu mando e porque eu quero que seja assim. Aí as pessoas, isso já cria um ambiente que não é, do ponto de vista psicológico, saudável, porque as pessoas estão se sentindo, né? E aí tem aquela diferença de separar trabalho de emprego. A pessoa vai ter que fazer meio que forçado. Quando a gente entra para princípios mais contemporâneos de liderança, aí sim, o que o líder ele tem que se preocupar? Primeiro, senso de propósito, né? De fazer as pessoas entenderem valor naquilo ali. Então, você vai pegar algumas ferramentas que existem, tipo, é muito comum, tradicionalmente, as empresas, quando vão falar de planejamento estratégico, que particularmente eu acho que é um termo extremamente defasado para o mundo que a gente vive, você tem lá missão, visão e valores. Aquilo ali não existe para você dizer que tem porque é bonito. É simplesmente para você não esquecer quem você é e onde que você quer chegar, mas usar de verdade. E aí, buscar, botar isso no DNA, né, da força ali de trabalho de uma maneira natural. E aí que você está criando e buscando, né, uma cultura adequada com senso de pertencimento, colaboração e direcionamento até o resultado. Então, eu diria que hoje, né, o líder está sendo cada vez mais desafiado a enxergar não só o lado de equipe e resultado, mas entender tudo isso que está ao redor. Então, ser líder hoje, ser empreendedor, não parece que fica mais difícil cada vez mais, né? O tempo que a gente passa. Você usou duas palavras, né? O empreender, ele tem a ver com o negócio, né? E naturalmente com o resultado, com uma visão. O que é o cliente, a estratégia. O liderar tem a ver com pessoas. Ele é maior do que o negócio. Sensacional. Sensacional. A dificuldade infelizmente... Primeiro é separar as coisas. Sim. Infelizmente, nem todo mundo pode ser líder. Não é papel para todo mundo. Se fala da autoliderança, sim. Todo mundo tem que ter uma componente de autoliderança, que tem a ver com autoconhecimento, empatia, etc, etc. Mas liderar os outros exige algumas coisas que, em alguns casos, pode não ser passível de desenvolver. Tá? A minha experiência mostra o seguinte: tem gente que não... E não é um defeito. Não. E tem gente que isso é natural. E tem um espaço entre isso, que são as pessoas que podem ser e devem ser desenvolvidas para serem líderes. Se eu pudesse fechar esse bloco dizendo o seguinte: em empresa, não espere que a pessoa que você naturalmente vai promovendo, chamar assim, aprenda a ser líder sozinha. A minha experiência mostra que em algumas pessoas isso é mais fácil. Então, ela acaba, de alguma maneira, aprendendo, mas isso é raro. Para você colocar uma pessoa numa posição de liderança, precisa investir para ela ser um líder.
Você precisa avaliar se ela pode ser um líder e precisa investir, você precisa acompanhar. E se faz muito isso com mentoria, com coach, não, isso não é é uma componente de um monte de coisa. Mas liderança é um ponto de atenção para a empresa toda. Aí é quase que um círculo vicioso, né? Porque isso começa com o CEO da empresa, com o presidente. Sim, que é o que está no topo, então, né? Então ele tem que ficar na frente do espelho todo dia, assim, eu sou um bom líder, não sou um bom líder. Como é que eu sei se eu sou um bom líder? Isso. Não pode esperar, porque para um CEO, sobretudo uma empresa grande, ele vai passar por um processo, aliás, todo mundo hoje em dia, né? Vai passar por um processo de recrutamento para entrar, que vai ver os skills, o fit e tal. Mas para chegar a uma posição de liderança, isso é raro, normalmente chega por uma questão técnica, não é assim? Tem alguma mínima facilidade de lidar com os outros, mas já cumpriu muita meta, se destaca por causa disso, destaca por causa daquilo. Sim. O produto virou líder. Mau caminho. Mau caminho. Talvez seja, como quando a gente falou, a preocupação com a liderança traz junto a preocupação com a cultura e, sobretudo, com os princípios. O principal ponto de uma gestão bem-sucedida, um dos principais pontos, como eu identifico os meus líderes potenciais e cuido deles. Sim, que aí você já está pensando em sucessão, né? Continuidade. Porque se eu cuidar do líder, eu estou cuidando das pessoas também, porque ele dá o exemplo, ele influencia, ele Sem decide, dúvida. ele tem poder. Tem uma coisa que você falou aí, Alberto, que eu lembrei de uma pirâmide que eu assisti num dos eventos que eu fui de mentoria, de liderança, inclusive. Você falou a questão que é o seguinte, que a parte técnica, para a pessoa que está dentro de empresa ou que virou empreendedor, ela vai te levar até um lugar. Até porque daquele lugar em diante vai ser só com pessoas. Você vai se manter, se sustentar. O técnico vai ficar em segundo plano. É né? isso mesmo. Sensacional. Eu acho que a gente encerra esse bloco com essa reflexão aí, né, do que é esperado, que a gente falou aí de cultura, né, e aí a parte de gestão, mas não esquecendo das pessoas, como é que está conectado, né, a parte 2 com a parte 3. Alberto, eu queria te agradecer muito pela conversa, assim, foi um aprendizado aí, a gente deve ter aí acho que quase 2 horas aí de gravação. Eu já estou aqui pensando que a gente vai ter que gravar outro, porque não foi suficiente para falar tudo, né, acho que mais aí, alguns episódios à frente a gente pode tá voltando aqui para complementar os assuntos. O meu muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela parceria, pela mentoria que você está dando aí para a iniciativa do empreendedorismo, como vencer a batalha, que é a nossa proposta. Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui rápidos para a gente poder encerrar. Deixa eu pegar aqui o... Gente, primeiro eu quero agradecer a equipe da AGR Studios. Obrigado pelo apoio, pela parceria, pelo atendimento, pelos detalhes que vocês se preocupam. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a Nicole Kahn da Sustenta. Muito obrigado pelo apoio de sempre, de tudo. Jefferson Nascimento, que é um especialista de marketing que me ajuda bastante. Trabalha aí comigo já há alguns anos. A doutora Isabela Blota, que cuida aí das patentes, dos registros da marca, de tudo aquilo que a gente faz do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista jurídico. Agradecer aqui também ao João Paulo e o Márcio Gelelete do Grupo JPM Viagens pelas indicações, pelas orientações. E, pessoal, fiquem atentos aí que a gente vai estar produzindo outros episódios. É importante que vocês curtam, que vocês se envolvam com a iniciativa para que a gente possa estar levando insights e dando aí um suporte maior para aquele ou aquela que deseja empreender, que já empreende, que quer desenvolver seus negócios. É esse o objetivo aí da nossa iniciativa. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo episódio.